riso de Deus e a queda dos reis. Atos 12 e Salmo 2. Imagine a seguinte cena: um rei no auge do poder, aplausos, vestes reais brilhando ao sol, uma multidão gritando, voz de Deus e não de homem. Agora silencie o som das palmas por um instante, porque por detrás dessa encenação existe outra voz, invisível, mas absoluta. Não está no palácio, não está na praça, está entronizada acima de todos os tronos humanos. É a voz de um Deus que não se impressiona com coroas, não negocia com vaidades e não se intimida com ameaças. De um lado, Herodes Agripa I mata Tiago, prende Pedro, pressiona a igreja, consolida sua imagem pública. Do outro lado, o reino de Deus. Um apóstolo executado, outro encarcerado. Uma comunidade perseguida. Para qualquer analista político da época, o veredito seria simples: Roma venceu, a igreja perdeu, o Estado mostrou quem manda. Mas Lucas, o historiador teológico de Atos, escreve uma frase que fere o orgulho de todos os impérios. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Não é um detalhe, é um decreto. Não é um comentário final, é um veredito de governo. Enquanto um rei cai, a palavra cresce. Enquanto um trono é humilhado, o reino avança. E aqui está o ponto central deste episódio. O reino de Deus não depende da preservação de líderes, não se curva à vontade de governantes e não é controlado por agendas políticas. Ele avança porque foi decretado pelo Pai, selado no Filho e sustentado pelo Espírito. Quando Atos 12 se encontra com o Salmo 2, nós enxergamos algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Reis conspiram, sistemas se organizam, potências tentam sufocar a fé, e Deus ri. Aquele que habita no céu se ri, o Senhor zomba deles. Salmos 2.4. Esse riso não é sarcasmo leve, é soberania em plenitude, é o riso de quem não está em campanha eleitoral, não disputa espaço de poder e não teme ser destituído. É o riso de quem já decidiu: eu constituí o meu rei sobre Sião. Salmos 2.6. O episódio de hoje é um confronto entre dois tronos. O trono frágil de Herodes, levantado pela política e sustentado pela vaidade, e o trono invencível de Cristo, estabelecido pelo decreto eterno do Pai. Nós vamos caminhar devagar, com profundidade, por Atos 12 e Salmo 2, para enxergar três coisas. 1. Como Deus governa no meio da perseguição. 2. Como o riso de Deus desmonta a arrogância dos reis. 3. Por que a igreja não precisa de desespero político, mas de fidelidade ao rei? Não se trata apenas de história antiga. Trata-se de como você lê o noticiário hoje, de como você entende o poder, o medo, a perseguição e o futuro da fé. O cenário de Atos 12, quando o Estado tenta controlar a fé. Atos 12 não é apenas um relato emocionante. Ele é uma leitura teológica da história. Contexto histórico. Herodes Agripa I é neto de Herodes, o Grande. É um político habilidoso, jogando para agradar Roma e também os líderes judeus. Ele percebe que perseguir a igreja rende capital político. Então ele executa Tiago, irmão de João. Não é qualquer crente, é um dos 12. Depois prende Pedro, a voz mais proeminente da comunidade cristã em Jerusalém. Do ponto de vista humano, essa é uma jogada brilhante. Você elimina uma liderança, ameaça o restante, mostra força, ganha prestígio público. A lógica do poder humano é simples: cale as vozes, controle as narrativas, neutralize a fé. Mas perceba algo essencial. Lucas não retrata Herodes como um detalhe político. Ele o apresenta como expressão de uma rebelião maior, o levante dos poderes deste mundo contra o reino de Deus.
Aqui Atos 12 conversa com o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmos 2, 1-2. O que Herodes faz em Jerusalém é um capítulo local de um conflito global e atemporal. Não é apenas Estado versus Igreja. É criatura tentando ocupar o lugar do Criador. É o governante humano tentando decidir até onde o Evangelho pode ir. Aplicação. Sempre que o poder político tenta regular a verdade, impor limites à fé, domesticar o Evangelho, nós estamos diante do mesmo espírito do Salmo 2. Não é novidade contemporânea, é padrão histórico. A Igreja, portanto, não pode se escandalizar com o fato de que governos se incomodam com o reino. Isso já estava no script. As nações se enfurecem. Os reis se levantam. Os Herodes se multiplicam. Mas nem por um segundo Deus perde o controle. O riso de Deus, Salmo 2 como chave de leitura. Agora precisamos colocar o Salmo 2 por trás de Atos 12, como se fosse um filtro teológico. No Salmo 2, o que temos? 1. As nações se enfurecem. 2. Reis conspiram. 3. Governos se organizam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas o verso que quebra o imaginário religioso é este. Aquele que habita nos céus se ri. Salmos 2.4. Deus ri. E aqui é preciso corrigir duas caricaturas. Deus não está rindo por deboche superficial, como quem faz piada com sofrimento. Deus também não está ansioso, preocupado, acuado, tentando improvisar uma resposta à conspiração dos reis. Esse riso é o riso da soberania. É o riso de quem vê a trama inteira, do começo ao fim. É o riso de quem assiste à criatura tentando dominar o Criador com um graveto na mão, como se fosse uma espada. Enquanto os reis se organizam, Deus responde com um decreto. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmos 2.6. Perceba, os reis se juntam para deliberar contra o ungido. Deus simplesmente anuncia: eu já decidi quem é o rei. A soberania divina não entra em disputa com os projetos humanos. Ela os julga, ela os relativiza, ela os coloca no seu devido lugar. Ligando com Atos 12, Herodes se comporta como se fosse o centro da história. O sistema político da época o reconhece como figura máxima. A execução de Tiago parece uma demonstração de força irreversível. Mas, à luz do Salmo 2, o que está acontecendo? Um governante local está se levantando contra o rei já entronizado, Cristo. Atos 12 é a encenação histórica de uma realidade teológica. Os Herodes conspiram, o pai ri, o filho reina. Implicação teológica. O riso de Deus não é ausência de ação, é a segurança de quem governa. Ele ri e em seguida fala, decreta, julga. Ele não reage em pânico. Ele responde com juízo e confirmação do reino. Herodes cai. A palavra cresce. O veredito de Atos 12. Voltamos para Atos 12. Depois da morte de Tiago e da prisão de Pedro, acontece algo imprevisto. Um anjo do Senhor intervém. As correntes caem. As portas se abrem. Pedro é tirado da prisão. Herodes perde o controle da narrativa. O preso que seria sua próxima vitória pública desaparece e mais à frente, numa cena pública, ele se deixa ser aclamado como um deus. Aceita a glória que não pertence a nenhum homem e é nesse exato momento que o texto descreve seu fim. Ferido pelo anjo do Senhor, consumido, humilhado e então, quase como um selo teológico sobre toda a narrativa, Lucas registra: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Algumas coisas precisam ser sublinhadas aqui. 1. A morte do rei não é um detalhe.
É um juízo contra a pretensão de divindade. Herodes não é apenas um governante que morre, ele é um símbolo de todo o poder que tenta ocupar o lugar de Deus. 2. A expansão da palavra não é só crescimento numérico, é a expansão da autoridade de Cristo no meio da história. Tiago morre, Pedro é preso, a igreja é pressionada, e ainda assim, o texto não diz: a igreja resistia como podia, mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Em outras palavras, o problema central da história não é a sobrevivência da igreja, mas a irresistibilidade do decreto de Deus. A espada mata o apóstolo, mas não mata o evangelho. A prisão contém o corpo, mas não contém a palavra. O trono humano é derrubado, mas o reino permanece intacto. Teologicamente, isso nos corrige em 2 níveis. Corrige o desespero. A igreja não precisa entrar em histeria quando governantes hostis surgem. Jesus nunca cedeu seu trono por causa de um decreto humano. Corrige a idolatria política. A igreja também não precisa endeusar governantes favoráveis, como se a prosperidade do reino dependesse deles. A fidelidade de Cristo ao seu próprio reino não oscila com as urnas. O eixo da história não é o sobe e desce dos reis. O eixo da história é a fidelidade de Deus ao seu decreto. Eu constituí o meu rei. O reino que não precisa de ansiedade militante. Se Cristo reina de fato, isso redefine completamente a postura da igreja diante da história. Algumas distorções que essa visão corrige. 1. O desespero apocalíptico mal interpretado. Há cristãos que, diante de cada nova crise política, entram em pânico como se o reino estivesse por um fio. Mas Atos 12 nos lembra: quando um rei parece invencível, ele pode estar a poucos passos do juízo. Quando a igreja parece frágil, ela pode estar à beira de um avanço profundo da palavra. 2. A idolatria política religiosa. Há quem acredite que, sem determinados governantes, o evangelho não avança, e com outros, o reino chega. Isso é conceder aos homens um papel que a Bíblia reserva exclusivamente a Cristo. O reino não foi entregue a um partido, a um sistema ou a um governante. O reino foi entregue ao Filho. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Salmos 2:8. 3. A tentação de manipular o poder. A igreja não foi chamada para governar pela ansiedade militante, mas para testemunhar com fidelidade. Não se trata de ausência total de engajamento público, mas de recusar transformar a política em Messias. Postura correta, à luz de Atos 12 e Salmo 2. Não é passividade apática, não é fanatismo político, é fidelidade tranquila e corajosa. A igreja ora, prega, serve, sofre, persevera e não negocia o senhorio de Cristo. Ela entende que reis caem, sistemas se reorganizam, estruturas mudam, mas o Filho continua reinando. A pergunta crucial não é quem está no trono deste mundo, mas estamos submetidos ao Rei que já está entronizado nos céus? Chegamos ao ponto onde Atos 12 e Salmo 2 se tornam não apenas doutrina, mas diagnóstico espiritual. Quando você olha para o mundo hoje, guerras, crises políticas, perseguições, leis hostis, o que domina seu coração? Medo, pânico, raiva, idolatria travestida de esperança política? Atos 12 nos mostra um apóstolo morto, outro preso e uma igreja pressionada. Salmo 2 nos mostra reis conspirando contra o ungido. Mas o veredito de Deus é outro. O rei arrogante cai, o Cristo permanece, a palavra cresce, a mensagem é dura para a vaidade humana, mas é evangelho puro para a fé. Nenhum inimigo consegue revogar o decreto do Pai. O rei de Sião já foi constituído, e seu reino não está em disputa.
Aplicação pessoal. Em vez de viver em desespero, você é chamado a viver em fidelidade. Em vez de idolatrar governantes, você é chamado a se submeter ao Rei verdadeiro. Em vez de paralisar pela ameaça, você é chamado a se alinhar com aquilo que não pode ser derrotado. A palavra que cresce e se multiplica. A pergunta que fica então é: qual é o trono que governa sua leitura da história? O trono de Herodes, que sobe e cai, ou o trono de Cristo que permanece para sempre? No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais essa dinâmica, explorando como a igreja primitiva, na prática, viveu essa confiança no senhorio de Cristo no meio da perseguição. Como as primeiras gerações de cristãos lidaram com impérios, perseguições e martírios. E por que a história da igreja prova repetidas vezes que o riso de Deus sempre prevalece sobre a arrogância dos reis? Por agora, guarde isso. Herodes cai, Cristo governa, a palavra se multiplica. Esse é o eixo da história, e nenhum império consegue ou conseguirá alterar esse decreto. Até o próximo vídeo.